Nós temos estudado às quintas-feiras a respeito das cartas do Apocalipse, das cartas que Jesus transcreve às igrejas do Apocalipse. E hoje nós vamos entrar no capítulo 3. Nós queremos entrar nas 3 últimas cartas. Provavelmente não dará para falar de todas elas hoje, mas nós vamos começar com o capítulo 3. Obrigado, Rosângela. Onde nós encontramos a carta à igreja de Sardes. A carta à igreja de Sardes, como a gente tem abordado também uma visão escatológica, tentando colocar estas igrejas dentro de um momento da história da igreja dos últimos 2000 anos, a igreja de Sardes seria aquilo que talvez nós encontraríamos como a igreja da pré-reforma. Mas o que é pré-reforma? Daqui a pouquinho vocês vão saber. Mas o que a carta diz é o seguinte: Jesus, transmitindo à igreja de Sardes, diz o seguinte: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nomes de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o. Arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum a hora que virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco juntamente comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele está dizendo, Jesus se apresenta dizendo: olha, eu conheço a igreja de Sardes. Eu sou aquele que tem os 7 Espíritos. Eu sou aquele que conhece todas as coisas. Eu sou aquele que está em todos os lugares. Eu sou aquele que tem toda a ciência. E eu tenho contra ti algo simples. Eu sei das tuas obras, conheço as tuas obras, e você tem nome de que vives, mas está morto. Ele está falando a uma igreja num determinado momento da história, em que é uma igreja que leva o nome de Jesus, é uma igreja que pronuncia normas, regras, valores, princípios para conduzir o povo. E dentro disso, pode ficar certo que esta igreja, embora pareça que tem Jesus, pareça que anuncia Jesus, pareça que está viva, Jesus declara: ela está morta, ela não tem vida. E o princípio do que traz vida para a igreja é o quê? É justamente a presença de Deus. A presença de Deus é que traz vida à igreja. A presença do Espírito de Deus é o que vivifica a igreja. E Jesus se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos. Não são os 7 Espíritos, mas é no sentido daquele que tem a plenitude da presença de Deus. Os 7 Espíritos simboliza uma unidade perfeita, uma totalidade em si. Ele diz: eu sou aquele que tem os 7 Espíritos, eu sou aquele que deveria estar no meio de vós, eu sou aquele que pelo Espírito Santo deveria estar conduzindo a igreja, que deveria estar dando vida a vocês, mas vocês estão mortos. E eu conheço as suas obras. Vocês têm a aparência de vivos, mas estão mortos. Vocês proclamam um nome, vocês anunciam uma palavra, vocês anunciam relativas verdades, mas vocês estão mortos. E é interessante que ele, dentro dessa visão, ele trazendo uma repreensão, ele diz: conheço as tuas obras, sei que está morto, ser vigilante e consolida os restos que estão para morrer. Ou seja, dentro de uma igreja morta, quem está dentro de uma igreja morta está o quê? Morrendo. Está morrendo. Se a igreja é morta, se a doutrina é morta, se os que dirigem a igreja são mortos, quem está dentro da igreja está morrendo. E ele diz: cuidado, porque eu estou vendo, eu estou assistindo, eu que deveria estar à frente, eu que deveria estar conduzindo, não estou, eu que deveria estar dando vida a esta igreja, não estou. E vocês tomem cuidado, porque eis que ser vigilante e consolida o resto que está para morrer. É tempo de você acordar desse estado e tentar reverter o quadro de morte que está dentro da igreja. É tempo de reverter a morte. É tempo ainda. É possível que a igreja se recupere. É possível. Mas é necessário que haja o quê? Uma vigilância. Vigilância no sentido de se preparar, de estar atento,
corrigindo as brechas, fechando as brechas. Alguns domingos atrás, o pastor João Rosa, bem atrasado, se não me engano, ele ministrou sobre o reparar as brechas de Ezequias, né? Que ele repara as brechas, ele vê o que está errado, ele fecha as fontes para que o inimigo não tome posse daquilo que é dele, para que ele não dê recursos para os inimigos usarem contra ele. Ele fecha as brechas do muro, ele faz armas, ele faz fortificações. Ele está dizendo: se você tem que lutar contra o inimigo, se prepare, use recursos contra o teu adversário. O pastor João Rosa deixou bem claro. Se você quiser ouvir a mensagem, está no YouTube. Nós temos um canal no YouTube onde todas as pregações da igreja, pelo menos as que são filmadas, estão lá. Então você pode rever lá. Então ele está dizendo: ser vigilante, e começa a tomar atitudes para consolidar, para fazer firmes os que estão fracos, para fortalecer aqueles que estão morrendo, que estão decrépitos. E é interessante que ele diz na sequência: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda, e arrepende-te. Arrepende-te. É necessário que haja arrependimento, porque eu tenho te dado recursos, tenho te dado poder, tenho te dado destaque, tenho te dado condições, mas vocês não têm sido fiel a isso, e é necessário que vocês se arrependam. E ele diz ainda: portanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum a hora que virei contra ti. Ou seja, eu vou vir contra você e vou tirar o que é teu. Ele não está dizendo: venho como ladrão porque eu sou um ladrão. Ele diz assim: eu venho de sobressalto, eu venho quando você não espera, eu venho e nas minhas mãos eu vou trazer um tratamento contra vocês, e vocês vão ficar atordoados, porque vocês não estão o quê? Preparados. E eu tenho falado com antecedência, tenho falado com o tempo para que se arrependam, porque Deus não diz assim: se arrependa hoje e faça. Ele diz assim: olha, quero que você se arrependa, e ainda vou dar um tempinho para que você possa reagir, meditar, pensar, corrigir. E é interessante que no verso número 4 ele diz: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram. É interessante isso, que dentro desta igreja morta existem alguns que ainda que estão vivos, mas são o quê? Poucos, que são os remanescentes, são os que lutam, são os que perseveram. E o que acontece? Não contaminaram as suas vestiduras, e porque não contaminaram as suas vestiduras, elas estão numa situação o quê? De confronto, de conflito com esta igreja, porque normalmente dentro de uma igreja morta, você já passou perto de alguma carniça? A morte ofende. A hora que você sente o cheiro da morte, qual é a tua reação natural? Você repulsa, você reage, você fala: não, isso, eu tenho que fazer algo em relação a isso. A morte causa repulsa, a podridão causa repulsa. Ele está dizendo que dentro de Sardes havia alguns que estavam, digamos assim, nauseados, eles estavam constrangidos, eles estavam em conflito, porque eles estavam vivos, mas no meio de uma igreja morta. Eles eram os heróis da resistência. E é interessante como nesse período nós vamos ver como a igreja reage a esse tipo de pessoa, não só nesse período, como ainda hoje. E o que acontece? Estas pessoas, elas não contaminaram as suas vestiduras, e por isso andarão de branco junto comigo, pois eu vejo nelas que elas têm dignidade, porque elas aceitaram o preço, elas aceitaram a responsabilidade de pagarem um preço por andarem comigo aí, no meio dos mortos, no meio daqueles que estão caindo nesta jornada, estão morrendo, estão apodrecendo, estão contaminando a minha igreja. E na sequência ele diz: o vencedor será vestido de vestiduras brancas. Vestiduras brancas simbolizam santidade. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Eu gosto dessa expressão: jamais apagarei, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Qual é esse período de pré-reforma? Todos conhecem o período da reforma. O que foi o período da reforma? O período da reforma foi aquele que em 1517 se levanta na Alemanha Martinho Lutero. Você lembra desse nome? Martinho Lutero afixa 95 teses na frente da Catedral de Wittenberg, questionando doutrinas da Igreja Católica, que era a igreja dominante. Como falamos a semana passada, a evolução da igreja, a Igreja Católica começa em 1415,
415, Bonifácio I estabelece-se como Papa da Igreja, e a Igreja é institucionalizada, e dentro desta institucionalização ela domina toda a região, todo o Império Romano, que é, digamos assim, cai diante das pressões da própria estrutura romana, desmorona, e começa aquele período na história que chamamos de feudalismo, e a Igreja se associa aos reis da terra, da Europa, da Ásia, e se aliam a esses reis, e ali eles começam o quê? A viver numa quase uma simbiose. A Igreja sustenta e mantém os reis no poder, e os reis mantêm a Igreja com recursos e condições. Então a Igreja depende do governo, e o governo depende da Igreja, e isso vai se mantendo durante séculos. Só que o problema é que quando a Igreja começa a se misturar com o governo, porque venhamos e convenhamos, o governo de forma geral é composto de homens corruptos, de forma geral. Tem até houve um pensador britânico que ele disse certa feita, era um Mr. Kenyon, se não me engano, ele falava assim: o poder corrompe, e o poder absoluto corrompe absolutamente. O poder corrompe. Eu gostava de uma frase, alguns já ouviram falar essa frase, mas eu gostava de uma frase de um humorista americano, que ele falava assim: políticos e fraldas têm que ser trocados regularmente pelo mesmo motivo. Políticos e fraldas têm que ser trocados regularmente, porque no final está sujo. Sabe? Pode até começar limpinho, mas no final está sujo, está comprometido o negócio. Então, dentro dessa perspectiva, a Igreja que se alia ao poder, ela acaba o quê? Percebem aqui que ele vai falando, a Igreja está o quê? Morta. A Igreja está com as suas vestes o quê? Contaminada. Há dentre vocês alguns poucos que não contaminaram as suas vestes. Consequentemente, há muitos dentro da Igreja que estão com as vestes o quê? Contaminadas, porque estão compactuando com o sistema de governo, com o modelo de vida assumido pela sociedade. E aqui no caso, Jesus está falando para eles: olha, vocês têm que entender que eu estou em desagrado com vocês, eu tenho isso contra vocês, e eu estou me manifestando para que vocês se arrependam, para que vocês cortem este vínculo, porque senão eu vou ter que tomar atitudes em relação à Igreja, porque a Igreja é minha, a Igreja leva o meu nome. Às vezes eu vejo aqueles carros, hoje não usa tanto, mas antigamente tinha alguns adesivos que colocavam em carro assim: a serviço do rei, propriedade do rei Jesus. E às vezes é um carro tão velho, tão arrebentado, porque você vê assim: olha, a serviço da Brahma. Você não vê Calhambeque a serviço da Brahma, a serviço da Souza Cruz, a serviço de empresas, mas de repente vem aquele irmão abençoado que fala: não, a serviço do rei Jesus. Fala: poxa, esse rei aí está meio caidaço, hein? Está meio complicado esse representante do rei aí, porque normalmente quando a rainha mesmo, pega a rainha da Inglaterra, quando ela anda num Rolls Royce, último tipo, coisa milionária, coisa fantástica. Por quê? Porque é uma forma de dignificar a nobreza daquele que está ali. E a mesma coisa é a Igreja. Quando a Igreja está com vestes sujas, ela está trazendo indignidade àquele que ela representa. E ele fala: tenho contra ti isso, você tem que se arrepender, você tem que mudar de postura. E é interessante que quando nós estudamos a história da Igreja, nós vemos que até aproximadamente o ano de 1100, a Igreja Católica Apostólica Romana, que não é a única, porque muitos dizem: não, os evangélicos estão muito divididos, os evangélicos eles são muito separatistas, porque tem a Igreja Assembleia de Deus, Batista, Nazareno, Presbiteriano, tem um monte de igreja, a Igreja Católica é uma só. Engana-se quem pensa isso. A Igreja Católica não é uma só. A Igreja Católica é uma instituição que está debaixo da autoridade do Papa, mas ela é composta de várias ordens debaixo da autoridade do Papa. Então você vai encontrar os jesuítas, você vai encontrar os beneditinos, os beneditinos, você vai encontrar os franciscanos, dominicanos, e tem um monte de normas dentro que são líderes religiosos que se destacaram dentro da igreja, confrontaram a igreja, e a igreja, no sentido de fazê-los calar, fala: ó, faz a sua igrejinha dentro da Igreja Católica e continua aí. E a Igreja Católica, então, historicamente, ela é composta por muitas igrejas, muitas facções.
Tá? Então não é aquela unidade de pensamento como se tem. A própria Igreja Católica, por volta do ano 600, 400, 500, 600, ela começa a se dividir. Então se divide o quê? Tem a Igreja Católica Síria, tem a Igreja Católica Ortodoxa Grega, tem a Igreja Ortodoxa, tem a Igreja a Igreja Ortodoxa Armênia, a Igreja Cópita. Então existem muitas igrejas católicas e muitas delas estão ainda debaixo do governo do Papa, mas tem quase uma autonomia de doutrina, de valores. Então houve muitas divisões na igreja, mas acabaram se mantendo alguns princípios. Quais? Todas estas igrejas que têm por padrão serem igrejas católicas estão vinculadas ao poder. Por exemplo, durante a Revolução Russa, que tentou tirar Deus da história, usando os princípios de Nietzsche, que Nietzsche dizia, Deus está morto, de Darwin, de outros pensadores como Marx, Lenin, Trotsky, que pegaram e falaram que, olha, Deus não existe, nós temos que acabar com esta cultura. Ainda hoje eu via sobre um historiador que estava dando um curso lá em Campinas, e ele falando, ele é da Universidade de São Carlos, ele falando que Nietzsche, quando falou Deus está morto, na verdade ele tentaria por trás disso não dizer que Deus estava morto no sentido de Deus, mas ele dizendo assim, que se Deus for tirado hoje da história da humanidade, a palavra Deus, a pessoa de Deus, a cultura judaico-cristã está tão inserida na coletividade de pensamento social do mundo inteiro, do mundo islâmico, do mundo comunista. Ele disse, viva junto de um comunista e você vai ver como qualquer ateu tem conceitos judaico-cristãos profundamente enraizados na sua cultura, mesmo dizendo que não crê em Deus. Então ele falando que a sociedade foi extremamente impactada pelo cristianismo e pelos valores judaicos, por aquilo que é ensinado na Bíblia. Mas quando esses pensadores no passado na Rússia quiseram abolir, tirar Deus da história, eles continuaram mantendo uma igreja oficial que até hoje perdura na Rússia, que é a Igreja Ortodoxa Russa, que é uma igreja subserviente ao governo. E hoje, por exemplo, a China é um país comunista, é um país socialista, que nega e combate a igreja, é um dos países que mais persegue a igreja no mundo hoje. E por ironia do destino, é onde a igreja evangélica cristã mais cresce no mundo, é na China. Há uma média, uma das missões Portas Abertas que eu li um relatório, que dizia que há uma média de 10 mil chineses se convertendo diariamente. E isso não são por meio de igrejas, é por meio de testemunho pessoal, é crente compartilhando a fé com outra pessoa e as pessoas se convertendo. E a igreja chinesa cresce, digamos assim, na clandestinidade, porque existe a igreja oficial da China, que permite que as pessoas vivam, mas elas são fichadas, se tem o relatório, se tem o nome, se tem o endereço, eles pregam o que o governo manda pregar, ensinam o que o governo manda ensinar, e por aí vai. Então a igreja, sempre estas igrejas tradicionais foram associadas, foram vinculadas ao poder. E consequentemente disso, quando você é vinculado ao poder, você tem que abrir mão de princípios, que é o que nós vemos acontecendo na Igreja Católica por séculos. Quanto mais próximos da política, quanto mais próximos do poder, quanto mais próximo, mais comprometida fica a nossa mensagem. Por quê? Porque se apoia um rei, que é um genocida, se apoia um governo, que são de assassinos, são de criminosos, são de promíscuos, a igreja está fazendo o que no final das contas? Compactuando com tudo isso. Semana passada até falamos até errei o nome do Papa, o Papa responsável pelo conchavo entre fascistas e nazistas e o Vaticano durante a Segunda Guerra Mundial, foi o Papa Pio XII. Papa Pio XII foi o responsável. Foi o Papa Pio XII que fez conchados com a igreja. E o conchavo era: nós deixamos vocês fazerem o que vocês quiserem fazer, desde que vocês não mexam na nossa estrutura nem no nosso patrimônio. Então se compromete a mensagem em nome de preservar o quê? A integridade, a dignidade, o poder e aquela estrutura já pré-formada. E o que acontece por volta do ano 1100?
começam a surgir homens que começam a questionar essa estrutura. Esses homens, eles começam a trabalhar em cima do quê? De reformular princípios. Por exemplo, ele era chamado Pedro Valdo, ele era um francês, ele era comerciário, ele se converte ao cristianismo por volta de 1100, e ele faz o que? Ele manda traduzir uma Bíblia para ele. Ele quer ter uma Bíblia para ele, ele manda traduzir uma Bíblia, ele começa o quê? Usar aquela Bíblia para pregar, e ele começa a levar a gente à conversão. O que a Igreja Católica faz? Ele não é sacerdote, ele não tem autoridade para falar, porque dentro da doutrina católica existe um conceito simples, sabe qual é? Somente os clérigos têm condições espirituais e intelectuais de interpretar a Bíblia. Eles não têm competência. O homem comum não tem competência de ensinar, de estudar, de conhecer a Bíblia. A Bíblia só pode ser interpretada por gente que tem estrutura espiritual, que tem conhecimento, que tem uma formação acadêmica dentro da ótica católica, tá? Então isso é história, irmãos. Eu não estou aqui criticando uma denominação, nem falando mal da Igreja Católica. Estou citando dados históricos que você pode ir em qualquer livro de história de ensino médio e você vai ler a respeito disso. Não é nada fantástico que eu estou falando, é algo histórico. Não é, não, porque não aconteceu, não. São dados históricos, eu não posso negar a história. Diga, Leandro. Os beneditinos e os franciscanos não foram uma rebelião? Sim, os beneditinos e os franciscanos, vamos colocar a história de Francisco de Assis. Francisco de Assis, ele era um príncipe rico, e ele começa a ver a miséria do povo, ver a desgraça do povo, então ele resolve doar tudo que ele tem e cuidar dos pobres, tanto que ele é chamado de pai dos pobres e tal, tudo. Então ele doa tudo, e ele começa o que? Ganhar a simpatia, porque havia uma total um total desânimo diante do que acontecia na sociedade. A monarquia é extremamente rica e gorda, e o povo morrendo de fome. A monarquia promovendo guerras, as chamadas guerras santas, que eram as cruzadas, para retomar Jerusalém, a cidade de Jerusalém da mão dos turcos, dos turcos otomanos, do Império de Bizâncio. Então, dentro desta visão, eles começam a ficar revoltados com a miséria diante do luxo e daquela coisa nababesca, daquela coisa assim de luxúria, de luxo, de riqueza, de exageros que a própria igreja vivia. E quando a igreja ele começa a conseguir adeptos, o que a igreja faz? Acolhe Francisco de Assis e diz: faz a tua ordem, desde que você esteja submisso ao Papa. E ele faz isso. E enquanto Francisco de Assis vive, ele consegue conduzir os seus seguidores dentro desta visão. Mas quando ele morre, os seus seguidores logo são seduzidos pelas atrações do poder e simplesmente se torna o quê? Uma ordem igual às outras. Continuam a viver da mesma forma que vivia o clero antes de Francisco de Assis. Por quê? O poder corrompe, a glória corrompe, é atrativo estar no poder, é atrativo ser aplaudido, é atrativo ter a projeção dos reis e a glória dos reis da terra, é atrativo. Por isso que Jesus está falando aqui: quem manter a sua veste branca aí, vai ter a dignidade de andar com quem? Comigo. Porque tem muita gente querendo andar com o rei da terra, tem muita gente querendo andar do lado do Bolsonaro, tem muita gente querendo andar do lado do Trump, que são pseudos cristãos. Eu não considero esses homens cristãos. Eles são simpatizantes, são pessoas com alguns valores cristãos, mas o teu testemunho e a sua vida não condizem nem compactuam com a pregação e os princípios do Evangelho. E tem muita gente que na época do Bolsonaro, vocês conhecem alguns pastores até que estiveram na mídia, que eram políticos, perderam o cargo, perderam um monte de coisa, e pensavam que iam ganhar título da Casa Civil, que iam ser ministro não sei das quantas, e ficaram, vou nem falar quem é, certo? Que é pastor. Por quê? Chegou a hora de eu brilhar, chegou a hora de eu conquistar o meu lugar no mundo, porque eu vou ser o bambambam lá. E no final das contas puxaram o tapete e colocaram outros no lugar. Por quê? Porque esse povo não tem fidelidade, esse povo não tem honra, de forma geral. Essa administração política não tem honra. Não estou falando do prefeito nem do vereador de Itatiba,
Estou falando que na política não se existe honra. Política existe defesa de interesses, certo? Infelizmente. Por isso que é muito difícil. Eu não sou contra um cristão se candidatar, entrar na vida política. Não sou contra, muito pelo contrário. Eu creio que nós devemos ter os nossos representantes lá. Mas uma coisa que eu sei que é muito difícil é um crente manter as vestes limpas estando lá. Isso é difícil, sabe? Porque a tentação. Uma vez eu cheguei, um vereador aqui da cidade, vereador evangélico, cheguei ele me chama para conversar, cheguei no gabinete dele, e ele todo alegre, ó, pastor, que legal, esse loteamento aqui, eu que facilitei junto à prefeitura, olha que coisa maravilhosa, esse loteamento, tal. Ah, que bom, né? Daí falou, tá vendo, esse lote, deram para mim. Peraí, isso que nome que tem na nossa, a gente está bem por dentro disso, chama o quê? Propina? Né? Ou seja, eu consegui, eu fiz, e eu fui comprado, e a pessoa é um vereador, né? Pelo menos era, tal, não vou falar que é, porque senão daqui a pouco vocês vão falar, não, eu conheço esse cara, né? Mas vereador e tal, chega para mim, pastor, falando, olha, tá aqui, ó, eu ganhei isso daqui por baixo dos panos para poder agilizar o processo do loteamento. É uma coisa vergonhosa. Que nem quando, lá em Campinas, falar de Campinas, falar de Tatico, o doutor Hélio, não sei quantos se lembram do doutor Hélio, que foi prefeito de Campinas, ele entrou com o apoio dos evangélicos. E ele, como que pseudo-evangélico, entrou no governo. Ele saiu de lá sendo preso por corrupção passiva, por lavagem de dinheiro. E se vocês entrarem na rua, não sei se vocês notaram ou tem surgir, mas se você sai da Dom Pedro e entra para Mogi, ali para Mogi, lembram-se que tinha um mercado extra? Aquele mercado extra foi construído indevidamente, porque o doutor Hélio ganhou uma boa bolada para liberar a área para construir o extra. Só que quando ele saiu, entraram com uma ação, porque aquela área, o zoneamento daquela área proibia a construção do extra. Se você passar lá, o extra foi demolido. Foi construído o extra, foi feita a alça de acesso na rodovia para acesso ao mercado, e o prédio foi demolido. E por quê? Foi conquistado a base de quê? Eles construíram porque o Jumbo Extra pagou caro para o prefeito liberar o projeto. E depois de tudo feito, o Extra já funcionando, chegou a ordem judicial dizendo fecha, porque isso daí está construído onde não deve. Agora, quem que fica envergonhado no processo? Porque em quantas igrejas ele teve lá no púlpito, dizendo, não, porque eu sou um homem de Deus, porque eu sou um homem bom, porque eu sou não sei o quê, vocês vão votar em mim, eu vou honrar o nome da igreja, vou honrar o nome de Deus, não vou nada. Então, nessas situações, nós vemos aqui esta igreja comprometida, com vestes sujas, porque ela se atrai pelo poder do homem, o poder do mundo, e Jesus Cristo diz, olha, se você não sujar a tua veste, você não vai andar com esses picareta não, viu? Esses vira-casaca, você vai andar comigo, na minha glória, comigo. Então você tem que entender que se você preservar a tua vestimenta, quem vai te preservar para toda a eternidade sou eu, e você não vai comprometer a tua salvação. E outra coisa, eu não vou riscar o teu nome do livro da vida. Por quê? Você pega homens como Pedro Paulo, outra pessoa que foi conhecido, isso já por volta de 1300, John Wycliffe. John Wycliffe foi um dos grandes pré-reformadores. Ele começa a questionar as doutrinas católicas e ele quer colocar na mão do povo a Bíblia. Ele é o que faz a tradução da Bíblia em inglês. Ele era em inglês, John Wycliffe. Mas a igreja chegou ao ponto de querer matá-lo. Chegou ao ponto de querer matá-lo e quase o excomungou. 40 anos depois de John Wycliffe, surge um outro homem, John Hus. John Hus é um alemão. Esse alemão, ele se levanta questionando valores da igreja, questionando esse vínculo do poder da igreja, querendo que a igreja retorne às suas origens, porque a palavra de Jesus aqui, se arrependa, volta. John Hus é um daqueles que vem trazer a igreja a uma consciência. O que a igreja faz? A igreja excomunga, dizendo que ele não tem mais parte com a igreja, nem com Cristo, porque o que a igreja liga na terra está ligado no céu, o que desliga na terra está desligado no céu. E faz, sabe o que para o John Hus? Porque ele quer levar a Bíblia para o povo,
quer que o povo aprenda a estudar a Bíblia. Sabe o que fazem com ele? O colocam numa fogueira e o queimam vivo. Foi assim com John Hus. Se diz que John Hus, enquanto ele estava para ser queimado, ele diz, vocês, Hus, no dialeto deles, diz respeito a ganso, que é um animal esquisito, anda feio, nada feio, ele é feio por si mesmo. Daí ele diz, Hus, no dialeto dele significa ganso. E ele disse, vocês podem matar o ganso, mas Deus vai levantar um cisne, que vocês não poderão calar a voz. E 100 anos depois de Hus, surge Martin Lutero, que é o reformador. Então estes homens, o que a igreja faz com eles? Você está pregando uma doutrina contrária a mim, eu vou arriscar o teu nome, você não é mais membro do reino de Deus, você não tem mais vínculo com Cristo, porque nós somos igreja e nós vamos excomungar você. Você está proibido você não é mais membro da igreja, você não é mais membro do corpo de Cristo, porque nós temos a autoridade de te tirar. Mas peraí, eu quero pregar o evangelho, eu quero ensinar a palavra de Deus. Jesus disse, examinai as escrituras, porque são elas que testificam de mim. Não, o povo não tem competência, nem inteligência, nem discernimento para examinar nada. O povo come o que a gente fala, o povo lê o povo escuta o que nós queremos que ele escute, e o povo vive de acordo com as nossas normas e com as nossas regras. O povo não tem direito de pensar. E sabe qual é uma coisa que persevera até hoje? A maioria das igrejas que estão mortas, elas negam ao povo o conhecimento da palavra de Deus. Elas negam do púlpito a pregação da palavra de Deus. Negam, não ensinam, não compartilham a palavra de Deus, ficam com fábulas, ficam com mensagens de autoajuda dizendo, Deus te ama. Ontem mesmo, a Vera tinha assistido um filme, ela falou, quero que você assista esse filme. Ontem à noite eu cheguei em casa e fui assistir o filme com ela. Está na Netflix, esqueci o nome do filme, cabeça, que fala de um pastor que fazia parte do ministério do Oral Roberts dos Estados Unidos, de muita credibilidade, tinha uma igreja com mais de 6 mil membros, tinha programa na televisão, mas diante de certas angústias pessoais, ele chega à conclusão que todos vão para os céus, independente de crença, independente do que são, porque Jesus morreu por todos e todos são salvos. Não importa se é criminoso, se é bandido, se é ateu, se é homossexual, se é prostituto, não importa, todos já estão salvos. Então você não precisa se preocupar com o inferno, porque ninguém vai para o inferno, porque o grande problema dele era o inferno. Já assistiu esse filme? Não. Pastor Carton, alguma coisa assim. Mas é um filme muito interessante, mas até metade do filme eu estava com raiva já, porque você vai vendo aquilo e você fala, mas como que uma pessoa que tem um mínimo de conhecimento da Bíblia pode se deixar levar por um engano desse? E sabe qual foi o princípio básico? Deus falou para mim que é isso, tá? E o argumento que ele usa é o seguinte, qual de vocês, ele chega para um bispo, um líder da igreja, e diz, qual de vocês que tem um parente que foi para o inferno, você não faria tudo para tirar essa pessoa do inferno? Se você que é imperfeito, que você sabe amar de forma imperfeita, se preocuparia em tirar um parente do inferno, quanto mais Deus que ama. Deus jamais vai mandar uma pessoa amada para o inferno. Essa ideia do inferno é uma ilusão. É uma coisa assim, diabólica. A Caminho da Fé é o nome do filme. A Caminho da Fé, até no Netflix, tá? A Caminho da Fé. Não vá se desviar se você assistir, tá bom? Às vezes a gente recomenda o filme, eu falo, pastor, você viu do filme, vou sair da igreja, viu? Vou sair da igreja, porque eu me converti a doutrina, a Caminho da Fé. Mas é um absurdo, é irritante como a pessoa, e aí vem aquilo que a gente ensina para vocês, falando, irmãos, façam um seminário. A gente conversava com o irmão Lázaro está fazendo o curso médio na segunda-feira. Ele falou, pastor, esse curso seria bom que todos fizessem, mas é uma coisa, pastor João Rosa, quantas vezes passa na fala do púlpito, nós falamos, venha fazer, só vai te acrescentar, mas pastor, vai acrescentar, vai acrescentar, porque alguns conceitos são fundamentais que nós aprendamos, e crente que só vive de mensagem, quero te dizer, crente que só vive de mensagem, uma vez por semana, no domingo, está morrendo, não morreu de fome ainda, mas está próximo de morrer, porque vai ficar com inanição, vai ficar desnutrido, vai ficar anêmico, e se não morrer, e nós temos que buscar, mas pastor, em qual culto que eu devo vir? Venha de quinta,
venha no de sábado, venha no domingo de manhã, no domingo à noite, venha no de terça, a palavra de Deus vai ser lida, a palavra de Deus vai ser pregada, Deus vai falar com você. Amém. Tá? Deus vai falar com você. Deus vai falar com você, não importa o culto. Mas uma coisa é importante, eu tenho que me interessar de ouvir Deus falar, porque Deus, se eu não me interessar por Deus falar na igreja, quero te dizer, se você começar a ouvir Deus falar muito na tua casa e você não vem na igreja, toma cuidado com esse Deus que você está ouvindo, porque ele pode estar te levando para o inferno. Tá? Então tenha cuidado. É interessante aqui nisso, que esses homens, a igreja começa o quê? Nesse período de pré-reforma, a igreja manda prender, a igreja manda matar, a igreja risca o nome deles no livro da vida. É como que Jesus falando: olha, a igreja pode te riscar do rol de membros, o pastor pode te cortar do rol de membros, mas se você não contaminar as tuas vestes, eu não vou tirar o teu nome do livro da vida. Se você não contaminar tuas vestes, você pode ser rejeitado pelos bambambãs e pode até ser morto pelos bambambãs do mundo, mas eu vou andar com você nos céus e você vai andar comigo, porque este direito eu estou te dando. Agora entenda, você, igreja, que está nesta condição, cuidado, porque eu venho para você como um ladrão de repente, e eu vou te pegar de surpresa e vai ser tarde demais. E foi o que aconteceu com a igreja com a reforma, porque a igreja estava indo num ritmo, tudo, digamos assim, olha, já abafamos Francisco de Assis, já abafamos fulano, já matamos John Hus, já abafamos o John Wycliffe, já abafamos o Pedro Valdo, já fomos apagando estas chamas que Deus foi acendendo na igreja, e nós estamos bem. Mas de repente o que? Deus levanta alguém que vai confrontar isso e a igreja desmorona. Uma coisa que eles faziam nessa época, que estava muito, muitos reformadores também, era a venda do perdão de pecado. E fazem isso até hoje, né? E fazem isso até hoje. Por exemplo, eu tenho um médico da cidade que uma vez ele falou: olha, eu deixei de ir na igreja católica, a última missa que eu fui, antes do começo da missa, foi lido 120 nomes, dos quais a missa desta noite é rezada em menção ou em intenção das almas, e foi lido 120 nomes. Ele falou: como? A missa, porque para que serve a missa de sétimo dia? Para melhorar o caminho de quem morreu. Porque se a pessoa estiver meio perdida, vai iluminar o caminho da pessoa, certo? Por que acende vela na beira do caixão? Para iluminar o caminho da pessoa em direção ao céu. E tem essas crendices. E a missa é rezada. A missa que é rezada na igreja, você paga uma taxa para rezar a missa. Quando eu tive em Notre Dame, na igreja de Notre Dame, que ela pegou fogo, então antigamente se usava a vela na igreja católica. Então Notre Dame já estava moderninha, porque não tinha mais vela, tinha lâmpada naquela, sabe aquelas lâmpadas que parecem vela? Daí tinha aquele monte de lâmpadazinha. Daí do lado do lugar assim, estava uma maquininha de cartão multibanco, que lá na Europa você, com cartão você, de qualquer banco você já acerta ali, cartãozinho multibanco para você já pagar, porque para cada vela que você acendia, você livrava uma alma do purgatório. Então era para iluminar o caminho dos mortos, de volta à luz. Então você acendia uma vela em favor e você já pagava, colocava o cartãozinho, estava a senha, já descontava o valor e a vela já acendia, a luzinha acendia ali. É um negócio muito chique, muito moderno, né? Isso vai iluminar a vida. Eu não sei se a contabilidade era feita no inferno, né? Se quem receberia estava lá no inferno também, mas olha, isso não está bem perigoso aí. Mas o conceito básico é essa venda de indulgência é feita até hoje. Eu me lembro quando eu era pequeno, não sei se ainda existe essa prática, mas algumas freiras, alguns padres passavam de porta em porta vendendo santinhos, lembra? Santinhos de santo, santinhos, que depois aqueles papeizinhos políticos começaram a ser chamados santinho também. Mas santinhos, São Sebastião, São não sei o que, tal. Daí se você comprava, porque eles pediam uma oferta por aquilo, atrás vinha escrito assim: com esta oferta você livrou 25 almas do purgatório. Com essa oferta você livrou tantos do purgatório. Quanto maior o santo, quanto maior o dinheiro que você dava, maior era a libertação das almas da eternidade.
peraí, se eu posso pagar pela eternidade, para que Jesus morreu na cruz? É uma tolice. Deus, ele cometeu uma insanidade absurda, porque esse dinheiro salva, como John Tetzel, que foi um dos contra-reformadores, ele dizia assim, que quando uma moeda cai no gasofilácio, uma alma sai do purgatório, sai do inferno. Então, caiu a moeda, sai a pessoa, colocaram uma moeda para mim, e a pessoa foi para o céu. É umas doideiras, isso é uma moeda libra. Daí teve até um filósofo, que eu não me lembro o nome dele agora, que ele chegou e perguntou para Tetzel, se colocar a moeda, a alma sai. Daí ele colocou a moeda, caiu no fundo do gasofilácio, a alma já saiu? Já! Então me devolve a moeda. Porque essa questão é só a moeda cair, então é só ficar o dia inteiro jogando moeda, você vai livrando todo mundo. O interessante é que, se eu não me engano, de 2014 a 2017, entre 2014 e 2017, se não me engano, a Igreja Católica, ela foi noticiado que a Igreja Católica aboliu o purgatório. Porque o purgatório existia até 2014, até 2010, depois de 2010. Né? E a Igreja Católica falou, não existe purgatório, não existe mais purgatório, porque a gente resolveu desalojar quem estava no purgatório e resolver o problema. Hã? Não, foi o purgatório. É uma norma, eu li o artigo. O limbo também, que era o lugar das crianças, né? Que as crianças, quando morriam, elas não iam para o céu, porque elas não tinham sido batizadas. Por isso que a criança tinha que ser batizada, senão ela morria pagã. Não sei quantos aqui foram católicos e ouviram isso, né? Tem que batizar, porque senão a criança morre pagã. Jesus Cristo disse, deixai vir alguns pequeninos, porque os dos tais são o reino do céu. Jesus Cristo disse, se vocês não se tornarem como uma criança, jamais entrareis no reino dos céus. E a igreja disse, se uma criança recém-nascida morre, se ela não foi batizada, ela vai para o limbo e vai passar a eternidade no limbo. O que é o limbo? O limbo é uma região que não é nem céu nem inferno, não existe luz nem trevas, é um lugar do nada, onde a alma da criança fica ali, nadando no limbo, né? Sem nada, existindo ali, simplesmente porque ela não foi batizada. Daí era o terror da igreja, dos pais. Por quê? Nascia a criança, a taxa de mortalidade infantil, principalmente das crianças que nasciam natimortas, naquela época, era muito grande. Daí a igreja criou e só quem podia batizar era o sacerdote. Daí a igreja autorizou os pais, em último caso, pela ausência do sacerdote, batizarem a criança. Então são algumas doutrinas que você fala, mas que doideira, de que Bíblia tiraram? Aí que veio o problema, não tiraram da Bíblia, né? Não tiraram da Bíblia. Eles foram inventando doutrinas e mais doutrinas para enredar as pessoas. E como as pessoas não tinham a Bíblia, nem o conhecimento, nem para interpretar e nem como ler, o que acontece? As pessoas tinham que acreditar naqueles homens que eram tidos como o quê? Boca de Deus, homens que transmitiam a palavra de Deus. E dentro disso a igreja foi se desviando. Ele fala, olha, eu vou tirar a autoridade de vocês, eu vou tirar vocês do seu lugar, vocês vão ser surpreendidos. E é justamente o que acontece quando vem a reforma. Porque Deus levanta um homem chamado Martinho Lutero, mas não levanta só Martinho. A gente fala muito de Martinho Lutero, mas Martinho Lutero foi um deles, porque Martinho Lutero foi influenciado pelos estudos de John Hus. Martinho Lutero foi influenciado pelos estudos de John Wycliffe, lá que vieram 200 anos antes, 50 anos antes, 100 anos antes. Ele foi influenciado, e muita da doutrina dele foi baseada nos estudos dos questionamentos daqueles homens que pagaram com a própria vida o questionar a doutrina. E dentro disso começa a reforma. Mas não foi só ele. Lutero foi um homem que causou a reforma onde? Na Alemanha. Mas junto, no mesmo período, veio Melanchthon. Melanchthon ele era, deixa eu ver se eu lembro, Melanchthon era alemão. Calvino era francês. Melanchthon era junto, Felipe Melanchthon, que trabalhava junto com Lutero, né? Então Felipe Melanchthon era alemão. Calvino era um francês que, fugindo da igreja católica da França, ele foi para a Suíça. E na Suíça ele desenvolveu o quê? O calvinismo. Fora isso, tinha quê? Tinha John Knox também, que mais para frente vai ser um personagem importante. Quem mais? Ulrico Zwingli, né? Que era outro pensador. Que esses homens pagaram um alto preço.
e cometeram besteira também. Lutero, muitos querem divinizar Lutero. Lutero foi um homem extremamente falso. Eu botei uma frase de Lutero, porque Lutero, ele se colocou numa posição que propriamente, diante daquilo que Lutero falou, 100 mil pessoas aproximadamente foram assassinadas. Sabiam disso? Porque ele era antissemita também, uma bronca de judeu. Judeu é o que matou o nosso Senhor, né? Só que eles esquecem que o nosso Senhor é judeu também. Mas olha só o que acontece. Quando começou a reforma tinha o quê? Nós temos que quebrar o poder da Igreja Católica, tá? Porque a Igreja Católica está errada. Só que ao dizer que a Igreja Católica está errada e que as pessoas não precisavam mais se submeter à Igreja Católica, quem que dependia e sustentava a Igreja Católica? A nobreza, o governo. Então daí os que ouviam o discurso falaram: se eu não tenho que ouvir mais a igreja, eu não tenho que ouvir mais também quem? A monarquia, porque eles oprimem tanto quanto a igreja. Só que Lutero precisava do apoio econômico e militar da monarquia. E daí os camponeses, aquilo que historicamente você pode pesquisar, a chamada revolta dos camponeses. A revolta dos camponeses vão contra a monarquia e Lutero se posiciona a favor da monarquia contra os camponeses. Olha o que ele diz: contra as hordas de camponeses, quem puder bata, mate ou fira, secreto ou abertamente, relembrando que não há nada mais peçonhento, prejudicial ou demoníaco que o rebelde. Ou seja, se rebelar contra a Igreja Católica pode, se rebelar contra a monarquia não. E quem que a monarquia fez? De posse da ordem, da autoridade máxima do luteranismo e do protestantismo da Alemanha, eles pegam em armas, vão e matam os camponeses, propriamente 100 mil mortos. O que eu disse? Não é só a Igreja Católica que se associa ao poder, a Igreja Luterana também se associa ao poder, a Igreja Calvinista se associa ao poder. E hoje temos igrejas associadas ao poder no Brasil? Não. Além da Igreja Católica? Temos muitas igrejas. E por quê? Porque o poder é atraente. Uma vez eu recebi um pastor de uma igreja, ele veio conversar comigo e disse: pastor, eu queria pedir o teu apoio para a minha candidatura, porque você sabe que nós precisamos de alguém na Câmara, nós precisamos de alguém nos representando para que nós possamos manter os nossos direitos, os direitos conquistados da igreja. Eu olhei para ele e falei: meu irmão, o dia que eu precisar de um político para defender os direitos da igreja, para que a igreja possa ficar com as portas abertas, eu deixo de ser pastor e entrego no ministério. Porque a igreja só subsistiu até hoje não foi por causa de político, foi por causa que nós temos um Deus que sustenta a igreja. Deus tem sustentado a igreja nos últimos 2 mil anos. E a política fez muito pouco pela igreja. Os políticos fizeram muito pouco pela igreja. Pelo contrário, fizeram muito mal para a igreja, tá? Eu disse para ele: no dia que eu precisar de um político para manter as portas abertas, eu mesmo fecho a igreja, porque Jesus deixou de estar nessa igreja. O evangelho não precisa de ajuda. Não. Ele que ajuda as pessoas. Exatamente. É ele que transforma, né? Eu não preciso de César, eu não preciso de rei, eu não preciso de governante para ajudar a igreja. A igreja é que ajuda o mundo. A igreja é que está aqui para levar a mensagem de salvação que o mundo precisa. Não é a sociedade, nem os políticos, nem as autoridades que vão salvar a igreja. A igreja nunca precisou disso. Por isso que dentro da igreja sempre houve um remanescente de salvos, tá? Por isso que é interessante que quando ele fala aqui, a igreja de Sardes, ele diz: olha, dentro de vocês ainda existe o quê? Poucos, existem poucos, mas esses poucos têm pago o quê? Um preço. Daí nós entramos propriamente na outra carta, que é a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, você vai ver que é a igreja da renovação, é a igreja da reforma, e ela vai vir propriamente até, seria aquele período do início do que é chamado historicamente de iluminismo, quando começa a haver um despertamento intelectual no mundo, a igreja começa a ganhar novos contornos. E Jesus então ele diz assim, no verso 7 do capítulo 3: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo. Olha como ele se apresenta. Em nenhum outro momento ele se apresenta aqui como santo. Ele está falando: eu sou o santo, eu sou o separado, eu sou aquele que
se separa do mal, aquele que se separa do que é injusto, aquele que se separa do que é impuro. Eu sou o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abre. Eu sou aquele que estou diante de todas as contrariedades, diante de todas as impossibilidades, fazendo com que a minha igreja renasça, fazendo com que a minha igreja saia dessa doença, dessa que está na igreja de Sardes. Ele diz: conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Porque, irmãos, a reforma protestante, quando você estuda a história da reforma protestante, você descobre o quê? Que eles não tinham força, eles não tinham recursos, eles não tinham condições, mas mesmo assim eles conseguiram transformar o mundo. Isso é milagroso, porque eles foram contra a monarquia, que eram os dois poderes dominantes do mundo, a monarquia e o clero, e eles conseguiram prevalecer. Martinho Lutero cometeu erros, e é interessante que a história nunca poupou os servos de Deus. Ela apontou sempre as qualidades, como apontou também os defeitos. Ela mostrou, vamos usar o exemplo de Davi, mostrou Davi matando Golias, e Davi sendo homicida, adúltero, com Betsebe, matando o esposo dela, matando um amigo, que é chamado de valente. Quando você vai pegar a história de Urias, você descobre que Urias, marido de Betsebe, era um dos valentes de Davi, era uma pessoa de destaque no exército de Davi. Foi uma sacanagem muito grande que Davi fez, uma safadeza muito grande que Davi fez. Mas Deus mostra o quê? Os dois, o Davi vencedor e o Davi derrotado. E nesse histórico todo de Davi, quando chega em Atos, a palavra de Deus diz: encontrei Davi, o homem segundo o meu coração. Tá? Davi é um homem complicado, mas que ele soube ir até os pés daquele que podia perdoar os seus pecados. Enquanto não confessei os meus pecados, envelheceram dentro de mim os meus ossos. Senhor, não retire de mim o teu Espírito, não retire de mim o teu Espírito, me restaura minhas forças, restaura a minha vida. E ele começa dizendo aqui: olha, conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta, a qual ninguém pode fechar, e que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra. É interessante como a palavra vai ser frisada nesse texto da igreja de Filadélfia: guardaste a minha palavra, porque a reforma protestante de 1517 vai fazer com que a igreja volte à leitura da palavra de Deus e à aplicação da palavra de Deus. Os conceitos doutrinários da igreja católica, então, eles eram baseados principalmente em quê? Em crendices, em dogmas que eram chamados de tradições. As tradições eram passadas de geração a geração e ninguém questionava. Devemos entender o seguinte, que o propósito dessas estruturas sociais era manter o povo na ignorância. Quanto mais ignorante o povo fosse, quanto mais letrado o povo fosse, menos o povo teria condições de questionar as normas e as regras estabelecidas por quem estava no poder. Povo ignorante, um povo burro, um povo sem cultura, é um povo facilmente manipulado. Quanto mais ignorante o povo, mais fácil fica de se manipular o povo. Por isso muitas igrejas, até hoje, tiram a Bíblia da mão do povo. Preferem trocar a Bíblia por uma garrafa de água, trocar a Bíblia por meia abençoada, trocar a Bíblia por esses símbolos, porque o povo que não lê a Bíblia continua na sua ignorância. Minha mãe, ela era uma beata católica quando ela se converteu em 77, e ela começou a questionar alguns valores, e o padre disse para ela: sabe o que? Dona Olívia, se a senhora continuar lendo a Bíblia, a senhora vai virar crente. Ela falou isso para minha mãe. Mas havia um ditado, e aqueles que são católicos mais velhos talvez se lembram: não leia a Bíblia, porque se lê a Bíblia fica louco. Não leia a Bíblia, você vai ficar louco, que a Bíblia é coisa de doido. Só quem tem a formação acadêmica dos clérigos é que não fica louco, o povo. E dentro dessa questão, Lutero, ele vai ser esse estupim,
essa explosão inicial que vai trazer a Bíblia de volta para o povo, a vulgarização da Bíblia, que é justamente o que? Fazer com que o povo tenha acesso à Bíblia. E por meio desse acesso à Bíblia, o povo começa então a buscar o que? Alfabetização, leitura, conhecimento. Daí começa não só isso, ao ler a Bíblia, as pessoas começam a ler outras coisas, a se interessar por outros assuntos. Por isso que um dos fatores primordiais da reforma protestante, que influenciou a era chamada iluminismo, foi a reforma protestante, porque tirou o povo da idade das trevas, que foi mantida por causa dessa ignorância cultural que a própria igreja estabelecia sobre a humanidade. E a igreja então traz para o povo que é o conhecimento, cultura, valores. Você sabe qual é o povo que mais letrado do Brasil? Isso não é nem um artigo que li, uma pesquisa feita isso antes do século XX, no século XXI. Sabe que no final do século XX qual era o povo que mais lia, o povo que mais lê no Brasil? Sabe quem? Os evangélicos. Os evangélicos são o povo que mais lê, porque de forma geral, pelo menos lia, né? O povo evangélico lê Bíblia, e o povo evangélico lê livros, e o povo evangélico se preocupa em ler artigos, ler notícia. Os demais dos povos, religião não se discute, política não se discute, isso é discurso de gente ignorante. Por quê? Porque o nosso papel na presença de Deus, no conhecimento da palavra de Deus, é fundamental termos e defendermos, e termos argumento para defendermos a nossa fé. É fundamental isso. E como seres sociais, e todos nós aqui somos seres sociais, nós temos que saber nos posicionar diante da sociedade, politicamente também. Politicamente, com posições claras. O que nós cremos, o que nós não cremos, o que nós concordamos, o que nós não concordamos. Nós somos seres políticos e não há como fugir disso. Por isso que o crente que se isenta de uma discussão, não estou falando briga, nem estapear o outro porque não concorda, porque é de outro partido, mas estou falando discutir é necessário, participar da política é necessário, crente votar é necessário, crente escolher bem candidatos que possam representar, não a igreja, mas representar o direito legítimo do povo, lá na Câmara dos Vereadores, na Câmara dos Deputados, no Senado. É fundamental. Crente tem que ser um povo instruído, porque se nós não nos instruirmos para colocarmos as pessoas que têm o mínimo de condições, o que o nosso país vira? Já tem virado, né? A gente está na expectativa de que colocando gente melhor, o nosso país melhore. Mas nós vemos que o nosso país está no caos que está por causa daquilo que na política brasileira é chamada de jabuti em cima de árvore. Já ouviram isso? Essa expressão, jabuti em cima da árvore? Jabuti, sabe o que é o jabuti? Tartaruga. Uma tartaruga em cima da árvore. Qual a conclusão que você chega ao ver uma tartaruga em cima de uma árvore? Alguém colocou ela lá. Ela não subiu andando com as próprias pernas e nem voando. Então ela foi colocada por alguém. E no Brasil está cheio de jabuti em cima de árvore. Gente que está no poder porque foi colocado lá e não é competente, nem tem condições, nem preparo para exercer a função que está lá exercendo. Então, daí você fala, pastor, o pastor está falando de política. Irmãos, nós somos seres políticos e nós temos uma responsabilidade diante desse povo. Nós temos uma responsabilidade diante de Deus de cumprir o nosso papel cívico. Mas esse é assunto para outro dia. Mas voltando aqui, ele começa dizendo o quê? Você tem pouca força, no verso 8, entretanto guardaste o quê? A minha palavra, e não negaste o meu nome. Por quê? Se você estudar teologia, você vai descobrir que Martinho Lutero, assim como o movimento reformista, ele defendeu aquilo que nós chamamos das 5 solas. Já ouviram falar das 5 solas? Não sei de sola, sola de sapato, né? A única sola que a gente lembra. Sola vem do italiano, vem do latim, que é somente. Somente. A primeira delas a primeira sola é sola fide, ou seja, somente a fé. A salvação não vem por obras. A Igreja Católica por séculos disse: você pode alcançar a salvação por meio das suas esmolas, por meio das suas boas obras, por meio do favor, por meio da caridade. A palavra de Deus diz: a salvação vem pela fé. Está em Efésios 2, isso claramente com todas as letras.
A salvação vem pela fé, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Não vem de obras, para que ninguém chegue diante de Deus. Deus, eu cheguei aqui porque eu sou um cara bom demais. Não, eu cheguei aqui porque foi graça de Deus. Deus me salvou, Deus me resgatou, e não há nada que eu faça que possa me dar dignidade diante de Deus para chegar nos céus. Não há, não houve, não há e não haverá na minha vida. Eu só poderei chegar diante do trono de Deus porque Jesus Cristo um dia, vendo a minha desgraça e a minha miséria, desceu dos céus, subiu numa cruz e derramou o seu sangue para perdoar os meus pecados. Só por isso eu posso chegar no céu. Eu não posso fazer nada, absolutamente. O que eu posso fazer é o quê? A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu me tornei filho de Deus porque eu recebi o sacrifício de Jesus, só isso. Eu não sou filho de Deus porque eu nasci nesse mundo. Eu não sou filho de Deus porque eu nasci numa família religiosa. Eu não sou filho de Deus porque eu tenho uma religião desde que eu nasci. Eu sou filho de Deus porque um dia eu fiquei constrangido, consternado por olhar para a cruz e ver Cristo crucificado e reconhecer nele o presente de Deus e o recurso de Deus para salvar a minha alma pecadora. Só por isso, nada mais. E então um dos conceitos da defesa da reforma protestante é somente a fé. A salvação vem pela fé. Ponto final. A segunda é somente as Escrituras. Não negociamos. Nós só acreditamos nos que está escrito na Bíblia. Ah, mas o fulano, Beltrano, Cicano, que viveu no ano 300, no ano 400, no ano 1000, escreveu tal coisa, porque o bispo, o arcebispo, o padre, o fulano escreveu qualquer coisa. Está na Bíblia? Não está na Bíblia? Não vale. Ah, mas falaram isso e aquilo. Está na Bíblia. Se não está na Bíblia, se eu não posso ler na Bíblia, se eu não posso questionar na Bíblia, se eu não posso analisar na Bíblia, eu não tenho como aceitar aquilo como uma doutrina. Dá para entender esse conceito? Somente as Escrituras. E quando Martinho Lutero levantou as 95 teses diante da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, ele levantou justamente isso. Eu estou convidando os religiosos para virem debater comigo, porque estas teses aqui são teses que confrontam a doutrina que é pregada. E eu quero confrontar essas doutrinas à luz do quê? Das Escrituras. Se você vem confrontar comigo, ah, mas porque o fulano disse, meu irmão, eu não converso com você a nível do que o fulano diz, eu quero que você mostre na Bíblia. Se você me provar que o teu ponto de vista está certo à luz das Escrituras, feito uma análise, aquilo que nós chamamos uma análise hermenêutica saudável, então eu vou concordar com você. Mas se você vier com um argumento dizendo, mas o irmão teve uma visão, o irmão teve uma revelação, desceu um anjo do céu e disse que é diferente. Paulo diz aos Gálatas o seguinte: meus irmãos, se vier um anjo do céu, ainda eu venha pregar um evangelho que seja diferente do que já vos tenho pregado, que seja maldito, seja anátema. Conhece esse texto? Então, o conceito básico é este: não há como discutir os conceitos de Deus fora da Bíblia. Ou nós aceitamos a Bíblia como plena revelação de Deus e plena palavra de Deus, do primeiro versículo de Gênesis ao último versículo de Apocalipse, como sendo a palavra de Deus plena, ou nós vamos errar o nosso alvo na nossa fé. Porque eu não tenho, ou eu aceito que toda a Bíblia é Deus falando, Deus nos orientando, e que tudo que está escrito é perfeito, que não há defeito, que não há falha, não há erro, não há, a Bíblia é inerrante, não há erro nas Escrituras. Ou nós acreditamos nisso, ou a nossa fé não vale um pistão furado. A gente está perdendo tempo, porque daí nós vamos escolher na Bíblia o que nos interessa. Ah, eu creio nisso porque eu gostei dessa doutrina aqui, porque dá para a gente tirar daqui. Porque a Bíblia diz que Deus é amor, concorda? Mas a Bíblia também diz que Deus é justiça. A Bíblia também diz que Deus é vingança, que Deus é vingador, e Ele vai se vingar da humanidade. Ah, mas Deus não veio para salvar a humanidade? Veio, mas Ele também falou que vai vingar a humanidade, vai se vingar da humanidade, de todo o mal que a humanidade tem feito. Ele disse que Ele veio perdoar os nossos pecados, mas Ele também disse que se nós não nos arrependermos, nós vamos dar conta de cada um dos nossos pecados dentro do juízo, e não vai amenizar a dose.
Então nós temos que entender que não dá para negociarmos a palavra de Deus. Ou nós acreditamos na Bíblia do jeito que é, ou nós simplesmente, irmãos, deixamos a Bíblia aqui no banco, vamos embora para casa e nunca mais voltamos para a igreja. De forma simples e clara. Ou nós assumimos que a Bíblia é toda a verdade, ou nós começamos a negociar a fé, e a nossa fé não vale absolutamente nada. Nada. Por quê? Se eu posso escolher na Bíblia acreditar no que me interessa, que valor tem essa fé, então? Que é uma fé negociável, que é uma fé que o homem administra segundo a sua boa vontade, segundo o seu bom querer. E é justamente isso que a Igreja Católica tenta fazer. Então Lutero ele se levanta, a segunda, só as Escrituras, a terceira, solos Cristos, que é somente Cristo, somente Cristo. A salvação não vem por Maria. Maria não intercede por nós na hora da nossa morte, amém? Como reza a Ave Maria, rogai por nós na hora da nossa morte, amém? Maria não roga por nós. Maria não sabe o que está acontecendo na terra. Maria não intercede por nós. Maria não é onisciente, não é onipotente, não é onipresente. Só Jesus é. Somente Cristo salva. Santo nos salva, Maria nos salva, Jesus salva. Eu sei que é difícil isso, principalmente para quem vem de uma cultura católica. Eu vim de uma cultura católica. Minha mãe era mariana. Eu vim de uma cultura mariana. Nós regularmente tínhamos a estátua de Maria em casa e fazíamos novena e levávamos a estátua de Maria para casa. Mas de repente você lê a Bíblia e descobre o quê? Que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, só um, morreu na cruz. Daí você encontra absurdos como o pastor João Rosa falou que escutou absurdos ouvindo na televisão. Houve um absurdo que eu ouvi na televisão uma vez de um padre falando que o sangue que nos salva não é o sangue de Jesus, mas é o sangue de Maria. Por quê? Jesus ele era a parte humana vinha de Maria, a parte espiritual vinha de Deus Pai. Quem morre na cruz é Jesus no seu corpo. Então a parte física de Jesus vinha só de Maria, não vinha de Deus. Então na verdade o sangue que ele derramou na cruz não é o sangue de Jesus, é o sangue de Maria, porque a parte física de Jesus vinha toda de Maria. Então quem salva na verdade é o sangue de Maria, não é o sangue de Jesus. Eu vi o padre aqui no século XXI falando isso, e pregando, dizendo claramente isso. E daí você pensa, não, isso é absurdo. Não é absurdo. Se você for estudar a história da igreja, por volta do ano 400, houve um homem chamado Nestório. E Nestório, que criou a doutrina dos nestorianos, você fala, o evangelho, o cristianismo tem muita história, são 2000 anos. Não começou hoje, a gente vai falando isso para vocês, mas fora a Bíblia, o pastor João Rosa já leu muito, eu já li muito, de doutrinas, de conceitos, de pensadores, de filósofos. O que Nestório chegou à conclusão? De que Jesus não sofreu na cruz. De que Jesus não sofreu na cruz. Nestório, ele desenvolveu a seguinte doutrina: que a natureza humana e a natureza divina de Jesus eram separadas. Que quando Jesus estava na cruz, o corpo estava ali, mas a natureza divina dele, que é a natureza espiritual, estava isento de sentir dor, porque Jesus é espírito. Então quando Jesus morre na cruz, ele não sente dor, ele não sofre, tudo aquilo ali é só um teatrinho, porque ele não está sofrendo nada, porque Jesus está ali somente em espírito. O corpo está sofrendo, mas está separado a natureza divina e a natureza terrestre. Então só está o corpo de Jesus sofrendo, mas ele não sente dor, porque ele não está vinculado ao seu corpo, por causa da sua natureza divina. Deu para entender mais ou menos o que Nestório falava? Daí, sabe por que Nestório criou essa doutrina? Principalmente para combater a doutrina mariana, que tentam colocar Maria como mãe de Deus. Nestório diz, não, Maria era mãe do corpo de Cristo, não do Deus Jesus Cristo. Então ela não era mãe de Deus, ela era só mãe do homem Jesus. Só que na verdade Jesus ele era plenamente homem e ele era plenamente Deus. Esse é o princípio que nós sustentamos na nova doutrina. Então sabe, que coisa doida, eu sei que é doido, mas é isso que a Bíblia diz. Jesus era pleno homem e Jesus era pleno Deus. Como homem, ele sofreu plenamente toda a dor, ele agoniou na cruz, ele sofreu na cruz. Porque a carne que ele tinha não era a carne de Maria, a carne que ele tinha era a carne dele, era o cérebro dele vinculado àquela carne que foi
dilacerada, que foi chicoteada, que foi pisada, que foi ferida, e ele sentiu toda aquela dor onde? No seu corpo, na sua carne. A palavra de Deus diz que Deus o esmagou, fazendo enfermar. Ele estava doente na cruz, moído na cruz, e ele sentiu cada aguilhada, cada picada, cada chicotada, cada pancada. Ele sentiu tudo, plenamente, pleno homem, pleno Deus. Então, uma coisa assim fantástica. E dentro dessa visão, a igreja então da reforma, ela começa a se levantar, trazendo esses conceitos e questionando isso. Olha, dentro, não posso olhar para lá, o relógio está parado, senão a gente vai ficar até, daqui a pouco os irmãos estão todos brincando do banco, que nem o típico lá da janela de Paulo pregando. Então, quando chega aqui no capítulo 3, ele vai falando assim, no verso 9: vocês, entretanto, guardaste a minha palavra, verso final dos versos todos, e não negaste o meu nome. E eis que farei o quê? Que alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não o são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-vos aos vossos pés, e farei vir e prostrar-se aos seus pés, e conhecer que eu te amei. E foi o que aconteceu. Eles vieram com a perseverança na palavra de Deus, com muita resistência, mas com o passar do tempo, a igreja foi crescendo, a igreja católica foi perdendo espaço, a igreja protestante foi crescendo em várias frentes, em vários pontos do mundo, e hoje estamos aqui, porque aqueles homens se levantaram em 1500 e resolveram confrontar o sistema dominante que estava nas mãos da igreja católica. E nós somos frutos dessa divisão de rompimento com alguns paradigmas e princípios. E quando chega aqui na continuidade da carta, ele diz: por quê? Novamente ele vai afirmar: guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva os que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Daí vem o que começa a trazer para o mundo? Sabe qual tem sido a maior provação da igreja desde a reforma protestante até os dias de hoje? Não é a espera, no sentido doutrinário não é a espera, porque a maior provação que veio por causa deste rompimento, porque Lutero ele trabalhou em cima, a reforma protestante, assim como Lutero, ele lutou muito pelo direito do sacerdócio pessoal do crente, o sacerdócio universal do crente, ou seja, que não é só o pastor que tem a autoridade de ler a Bíblia e interpretar a Bíblia, porque o Espírito Santo que está no pastor está no teu coração também. E se ele me ilumina, ele pode te iluminar também. É certo que nesse processo tem muita gente que tanto o pastor pode não estar ouvindo o Espírito Santo, como um membro também da igreja pode estar ouvindo o Espírito Santo falar besteira e desenvolver doutrina errada, certo? Por isso vem a necessidade de quanto mais conhecimento, mais estudo, mais refinada fica a doutrina que nós defendemos, mais sadia. Por isso a necessidade de conhecimento. Mas o que acontece? A partir do iluminismo, as pessoas começam a questionar tudo. Porque a partir do iluminismo, que começa com a reforma protestante, eles questionam a igreja, eles questionam Deus, eles questionam o governo, eles começam a questionar tudo. Isso vai fazendo com que o homem comece cada vez mais a se colocar no centro, porque na época das trevas o homem era miserável, o homem era carente, o homem era o desgraçado, o homem era o amaldiçoado, o homem era o pobre. Mas de repente o homem começa: não, nós somos os grandes navegadores, nós somos os grandes conquistadores, nós somos as pessoas que somos inteligentes, nós estamos dominando os poderes da terra, nós estamos vencendo as forças dos mares. E com isso o homem começa a se engrandecer. E a consequência do hedonismo é o que nós temos hoje naquilo que chamamos de pós-modernidade, que a essa época da iluminismo é chamada modernidade. O qual é um princípio fundamental hoje daquilo que nós chamamos de pós-modernidade? Não só o relativismo, mas o hedonismo. É o homem no centro. Por isso que o homem relativiza. Eu relativizo porque eu decido o que eu creio ou o que eu não creio, o que é certo para mim ou o que não é, o que convém ou o que não convém. E esse hedonismo faz com que cada vez mais a igreja se torne uma igreja fria.
distante, vai se afastando. E desde que veio o iluminismo, a igreja cresceu em números, num determinado momento cresceu em qualidade, mas depois ela foi perdendo a qualidade. Como assim? O que está acontecendo com a igreja da Alemanha, que foi o berço da Reforma Protestante? Está morta, morrendo espiritualmente. O que aconteceu com a igreja da França, de onde veio Calvino? Morta. O que aconteceu com a igreja na Suíça, onde Calvino desenvolveu suas doutrinas? Morta. E nos outros países como Inglaterra, de onde veio o wesleyanismo, o movimento wesleyano, do final do século XVIII, o que aconteceu? Na Inglaterra, as igrejas estão mortas, o evangelho está morrendo. Por quê? Porque não há mais lugar para Deus na igreja, porque é uma igreja centrada no homem, nos interesses dos homens e na necessidade dos homens. E no Brasil, que a igreja 40 anos atrás teve um boom de crescimento, começou a impactar a sociedade, a igreja evangélica nunca cresceu como foi da década de 70 até o final da década de 90. Mas depois do início da década de 90, ela começou a ser influenciada cada vez mais, e a igreja hoje é uma igreja fria, é uma igreja distante, onde as pessoas não têm mais compromisso com a igreja, não têm mais compromisso com a fé, e cada vez mais buscam a igreja, não para alcançar Jesus, mas para alcançar os seus benefícios pessoais. Maior provação é o afastamento novamente da igreja da palavra de Deus. Essa aprovação que tem vindo sobre toda a terra. Ele fala, as palavras são claras aqui. Porque guardaste o quê? A minha palavra. Também eu te guardarei da provação que há de vir sobre toda a terra, sobre a terra e do mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Quero terminar só lendo um versículo bíblico. 3. Fala aí, Deuteronômio. Jesus usa esse texto, capítulo 8 de Deuteronômio, para confrontar Satanás. Veja se esse texto confronta de forma direta o evangelho que tem sido pregado nas igrejas. Verso 2: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. Ele te guiou no deserto para te humilhar. Quantos querem servir um Deus que humilha? Você quer servir um Deus que humilha você? Que te quebra, que te põe com o rosto no chão, que te põe carente, de necessitado de Deus, para te humilhar, para te provar e para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele o que? Te humilhou e te deixou ter fome. E quando você estava passando fome, Ele te sustentou com o maná. Ele deu recursos sobrenaturais para você, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor, disso viverá o homem. Quantos aqui querem seguir um Deus que vai deixar você passar fome? Você quer um Deus que te deixa passar fome? Não, eu quero um Deus que me deixa farta. E Deus está dizendo: eu te fiz ter fome, eu te fiz passar por necessidade, para provar o que ia no teu coração. E se nós hoje passássemos pela tentação que Satanás propôs a Deus lançar sobre Jó, quantos estariam na igreja de CPI de Itatiba hoje? Se hoje Satanás pudesse chegar na tua vida e tirar tudo que você tem, você voltaria domingo do culto? Se hoje, chegando na tua casa, você não tivesse mais casa, mais carro, mais roupa, mais comida, e todos os teus filhos estivessem mortos, você voltaria no domingo para dizer: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor? E depois disso, você vem no culto de domingo, e você vai embora, chega em casa e descobre que você está com uma enfermidade terrível, que a tua carne está podre, cheirando mal, que ninguém consegue ficar do teu lado.
Você voltaria no outro culto da semana? Eu tenho dúvida se eu voltaria. Estou colocando pessoa para você, mas percebe que o nosso evangelho hoje é um evangelho que, se Deus nos colocasse à prova realmente, eu creio que muitos poucos, muito poucos mesmo, viriam novamente para a igreja, porque a maioria vem para a igreja por conveniência, porque se sentem bem e não querem se sentir mal. E uma das coisas que muitas vezes o evangelho faz, sabe o que é? O evangelho nos faz sentir mal, nos constrange. Eu creio que nós precisamos nos sentir um pouquinho mais constrangidos. Amém, irmãos? Vamos orar.